Graças e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus por esse dia 13 de abril de 2025, a gente por mais um momento, a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. E o nosso capítulo de meditação está no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 6. E nele está escrito: Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. Temos aqui claramente um cenário em que Neemias havia deixado a cidade de Jerusalém, tinha se recolhido novamente à presença do seu rei Artaxerxes. Na sua saída de lá, Artaxerxes já havia definido que você iria, construiria, cumpriria a sua missão, mas retornaria à presença do rei. Afinal de contas, era um copeiro fiel, um bom copeiro, um copeiro que tinha, vamos dizer assim, a simpatia do rei, e tinha, vamos dizer assim, o respeito do rei. E assim está. O problema dessa ausência de Neemias mostra justamente a fraqueza do que era o povo de Israel, ou seja, é a sua, vamos dizer assim, teimosia. Parece que o povo, ele só consegue, o povo judeu, em especial aqui a tribo de Judá e Benjamim aqui, que é o reino de Judá, parece que ele só consegue se manter mais ou menos no eixo, mais ou menos na caminhada daquilo que se estabelecia a palavra do Senhor, se tivesse o quê? Os vigilantes, os fiscalizadores, aqueles que pudessem, vamos dizer assim, cessear as ações individuais, ou seja, os interesses individuais de cada um, porque o povo parece que não estava bem alinhado. Isso se dava dentro da sua própria liderança. Quando a gente vai lá no versículo 1 desse próprio capítulo, nós temos exatamente o que vai trazer esse cenário todo confuso. Diz assim: Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Tínhamos lá desde não me lembro se é da caminhada do povo judeu ali pelo deserto, em que esse povo, que era parentes, que eram parentes dos judeus, mas ao mesmo tempo que são parentes, são inimigos mortais ao longo da história. Como é que pode, né? A gente, na nossa vida prática também é assim, tem parentes, irmãos, primos, sobrinhos, tios, até por que pareça, até pais, que se tornam, ou filhos, que se tornam verdadeiros inimigos, que a gente precisa se privar de dividir as coisas com eles, de abrir os nossos projetos para eles. A gente vê um pouco sobre isso na relação de José e seus irmãos, quando José contou os seus segredos aos seus irmãos, em vez de despertar alegria e contentamento dos irmãos, é claro que despertou mais fúria, mais aversão a José. É claro que eu faço minhas ressalvas em relação à história de José, porque a mão de Jacó, ou a forma como Jacó conduziu a relação entre os filhos, deve ter um peso muito grande nesse posicionamento, tanto na inocência de José em relação aos seus irmãos, quanto a própria, vamos dizer assim, a fúria que os irmãos desenvolveram por não ter a percepção também adequada. Então, eu faço minhas ponderações do trabalho, da ação dos pais, às vezes, com as predileções, as preferências, e nessas predileções e preferências, eles acabam, vamos dizer assim, fazendo mau uso dessa situação, que acabam colocando irmãos contra irmãos. E a gente consegue ver sinais dessas ações de Jacó ali dentro da casa dele. Mas, voltando aqui, então essa parentela aqui, ela tá, por exemplo, ela está muito presente. E por que eles tinham sido proibidos? Quando a gente vai no versículo 2 tem: Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ele vai trazer aqui que eles negaram a passagem, negaram o avanço do povo judeu ali naquelas terras, negaram água, negaram comida, e mais na frente eles fizeram um acordo ali com Balaão, que é uma outra história interessante, que vem a mula de Balaão ali e fala com Balaão, apresenta Balaão como um profeta, como alguém que tem comunicação com o Senhor, mas ele é utilizado para amaldiçoar o povo, e ele se nega, mas ainda assim vai seguindo, e de alguma forma o coração dele é tomado ali por desejos obscuros, que não tão claramente definidos, mas a própria Bíblia, ao longo do que vai se trazer, até mesmo no Novo Testamento, vai se confirmar vamos dizer assim, esse pecado de Balaão, essa maldade, vamos dizer assim, essa coisa ruim, que significa ali, como tanto quando eu falo de Jezabel e falo de Balaão, fala de formas semelhantes. E aí o que a gente vê é que alguém que estava ali na liderança sacerdotal, que era o Eliasibe, ele acaba pegando ali Tobias, entra ali uma história de relação entre Tobias e Sambalate, filho de alguém ali ligado a Eliasibe, que casa com alguém ali ligado a Sambalate, Tobias, uma relação ali de amizade, de família. Em resumo, tudo isso faz com que esse homem Tobias, que é um amonita, que é que faz parte desse grupo aí que é proibido de entrar na congregação, e o que acontece com ele? Ele está dentro da área do templo, ele está ali dentro da área do templo, e numa das câmaras, que era feita para recolher alimentos, azeites, ofertas de manjares, incenso, os dízimos, etc., utilizada ali pelos levitas, ele simplesmente ocupa o Tobias e passa a morar dentro dessas câmaras. Aí, meu amigo, aí a gente vê que o mal ele está se estabelecendo entre o povo, e quando Neemias retorna, ele fica simplesmente estupefato, ele fica abismado como é que o povo ele se acha assim, principalmente quando a gente está falando do povo aqui, principalmente para aqueles que estão ali na liderança, que estão ali à frente, que estão conduzindo. E aí Neemias já chega
muito desagradado, muito triste com aquilo, ele tira, porque Neemias ele orava, como foi lá no começo que ele orou, né? Orou, chorou, mas Neemias era um homem de ação, e ele já chega tirando todos os móveis da casa de Tobias dentro da cama, para fora da cama, expulsando ele daquela região, porque aquilo ali profanava o próprio templo de Jerusalém, eles não poderiam estar no meio da congregação. E nesse processo, Neemias vai tentando, vamos dizer assim, reparar, trazer novamente as coisas do Senhor para o lugar que ele era de direito. Mas só que não se limitava a isso. Nesse período de ausência de Neemias, uma outra coisa que aconteceu também foi que o próprio povo, ele começou o quê? A negar. Ele começou a, vamos dizer assim, a deixar de cuidar da casa do Senhor, principalmente do sustento dos cantores levitas, e eles começaram a se dispersar e começaram a se envolver em diversos outros trabalhos para poder estar no sustento, ou seja, negando ali vamos dizer assim, a ordenança, né, do Senhor, porque eles, na verdade, eram sustentados pelo Senhor, porque tudo que os levitas tinham era do Senhor. O Senhor dava parte para os levitas, porque os levitas, eles foi reservado pelo Senhor para eles. Eles não tinham terra, não tinha nada. Então, eles tinham o direito de fazer uso daquilo que o Senhor recebia, né, como ofertas. Mas o povo, quando deixava de oferecer aos levitas, deixava de oferecer a casa de Deus ao próprio Deus, né? E a gente vai vendo, então, que diversas formas eles estavam negando. Outro aspecto também, quando a gente vai lá no versículo 12, tem assim, então todos os dados, quando a gente vê um pouquinho mais, a gente vê que o povo judeu, ele também tinha deixado de trazer não só as ofertas, quanto a questão que se celebrava em termos de dízimo. E aí Neemias também faz essa restauração, né, fazendo com que o povo traga novamente os dízimos, para que possa sustentar os sacerdotes, os levitas, os cantores, aqueles que trabalhavam na casa do Senhor. E Neemias restabelece e coloca 4 pessoas, né, coloca tesoureiros, foi Selemias, Zadok, Pedaías, Anã, então, ou seja, colocar eles ali para que eles possam se encarregar de receber e fazer a distribuição entre todos aqueles que de fato têm direito. Um outro aspecto também vamos dizer assim, do abandono, vamos dizer assim, da falta de cuidado, da falta de zelo, foi que Neemias, ele olha que a casa do Senhor, assim como Cristo Jesus teve que expulsar os mercadores ali dentro do templo, Neemias também vem que eles ali deixaram de santificar o sábado, e durante os sábados estavam comercializando dentro do templo. E, rapaz, foi um negócio assim que levou a Neemias mais uma vez a contender contra ele, protestar e tomar atitudes para que eles pudessem parar de fazer aquilo. Quando lá no versículo 17 ele diz assim: contendi com os nobres de Judá e lhe disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Então a gente está vendo profanação, a gente está vendo gente que não deveria, povos que não deveriam estar dentro da área do templo, nunca se congregando, estavam lá dentro. A gente vê que os levitas, que aqueles que serviam o Senhor, que tinham por obrigação, por obrigação e por amor também, deixaram de ser sustentados, deixaram de santificar o sábado e passando a comercializar. E isso tudo, segundo Neemias, e isso, é claro, isso desperta o quê? Desperta com que a ira, o ardor da ira do Senhor pudesse cair sobre Israel. E semelhantemente, a gente precisa pegar um princípio desse e trazer para a nossa vida. Quando a gente aparenta que está caminhando ali nas coisas de Deus, mas a gente tem grande dificuldade em cumprir as ordenanças do Senhor, né? Ou seja, principalmente quando a gente fala de ordenança do Senhor, né? aquele aspecto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. E qual o problema dessa questão de amar ao próximo como a ti mesmo? É que o próximo, por vezes, ele se aproveita vamos dizer assim, desse mandamento, dessa ordenança, dessa necessidade que o cristão tem para testemunhar, e ele acaba usando isso de uma forma para que a gente jamais possa usar a correção contra ele. Todas as vezes que nós usamos a correção contra o pecado do nosso próximo, contra a gente, tentando usar isso com amor, mas eles usam como se nós estivéssemos agindo com falta de amor, com falta de empatia, com falta de consideração e respeito, e nos acusando, inclusive, que a gente não consegue amar o próximo, e que a gente é hipócrita, fariseu, egoísta. E são situações que vai fazendo com que o cristão, às vezes, fique um pouco até com dificuldade de lidar, mas Neemias aqui não tem essa dificuldade. E aí Neemias toma uma atitude, fazendo com que as portas, né, ali os muros ali, as portas sejam fechadas para que eles não entrem, e só abrem em momentos muito específicos. Mas a questão estava tão enraizada, eles estavam tão, vamos dizer assim, tão cegos e tão perpetuando ali aqueles erros, que eles passam a ficar ali à noite, passando a noite ali junto aos portões, esperando que os portões se abrissem. E lá no versículo 21, Neemias diz assim: protestei, pois contra eles, e lhe disse: por que passais a noite à frente do muro? Se outra vez fizerdes ele lançar a mão sobre vós, daquele tempo em diante não vieram mais no sábado. Para você ver a dificuldade que às vezes a gente tem de fazer com que a pessoa reconheça que está no caminho do erro, que aquele erro não vai servir só para ele, aquele erro vai às vezes pegar sua família, pegar, aqui no caso que é a questão da nação de Israel, mas ainda assim tem. Então, você vai vendo, né, por a simples ausência de um líder como Neemias, como a nação ela vai mostrando as suas verdadeiras inclinações, mostrando como por vezes a gente está caminhando ali com as coisas de Deus, mas não está envolvido, comprometido, né, com a verdade, e com a verdade que é a verdade do Senhor. Mas quando todos nós pensamos que tudo isso, pelo menos, lá
Vimos também no versículo 23, quando ele diz assim, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Nossa, meu irmão, aí realmente está escarchado. A gente já vê isso lá desde Esdras, por exemplo, quando foi feito ali o chamado arrependimento, que eles tiveram que deixar, por exemplo, esposas, filhos, mandando para que houvesse separação, porque era algo que não agradava o Senhor, novamente aqui. E esse pecado aqui é um pecado até muito mais complexo, porque isso entrava nas entranhas do povo judeu, né? Ele fazia com que os próximos descendentes de judeus que fossem nascendo, mas já fossem nascendo com a corrupção, porque já seriam influenciados por deuses, por idolatria, por novos comportamentos, e há um ponto tão agressivo, mas tão agressivo que as próprias crianças, né, que as próprias crianças ali já não sabiam mais, por exemplo, manifestar o próprio idioma hebraico ali, conforme a gente enxerga ali, no que está registrado ali no versículo 24, em que eles já falavam meio para um lado, meio para o outro, ou seja, para o lado da mulher, que era asdodita, e meio do hebraico, ou seja, a corrupção estava total. E a coisa era tão intensa que lá no versículo 28 ele traz, por exemplo, dizendo assim, também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, sumo sacerdote, um dos filhos de Joiada, que era filho de Eliasibe sacerdote, Joiada, seu filho, que foi o que ele fez? Ele era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que eu afugentei de mim. Ou seja, sempre dentro das lideranças, irmãos. Quando os líderes dão mau exemplo, e aí, pai, é importante você, pai, você, mãe, dentro da sua casa, quando você dá mau exemplo do desinteresse pela palavra do Senhor, mau exemplo da sua negativa em ajudar a obra do Senhor com seus bens materiais, mau exemplo em que você não ora, mau exemplo em que você, quando se encontra dentro de um problema, você se inquieta, se impacienta, você fica agressivo. Tudo isso você vai corrompendo toda a tua família, toda a tua casa, todas as gerações que vão sucedendo. Esse é o ambiente de pessoas que se diziam que vinha ali desde o versículo capítulo 10, 11, 12, mais ou menos ali, numa crescente com o Senhor, mas foi só Neemias se ausentar, foi só um homem que veio para construir, que veio para, vamos dizer assim, realinhar ali o posicionamento do povo com o Senhor, foi só ele se ausentar, que a verdadeira natureza de cada um começa a se fazer presente. E aí fica esse despertamento, essa pergunta, qual a tua verdadeira natureza diante do Senhor? Você é capaz de dizer, quando não passa sobre os olhos das tuas lideranças, daqueles que te conduzem no Evangelho? Então tá certo, fica aí na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, nesse domingo maravilhoso, dia 13 de abril de 2025, e que a gente possa se encontrar amanhã com a força e a permissão do Senhor. Que Deus te cuide, meu irmão.